A tua palavra é viva e eficaz, mais poderosa que qualquer arma forjada. Nenhum plano maligno prevalecerá contra os teus servos. Nos dias de luta, a tua presença será escudo. Nos momentos de trevas, a tua luz brilhará intensamente. Esta oração sobe como incenso agradável diante de ti, ó Pai, e cremos que os céus já estão em movimento. Livra-nos do laço do caçador, Senhor. Rasga as armadilhas escondidas e destrói os planos do inimigo contra a nossa casa. Cobre-nos com tuas penas e nos envolve com a tua fidelidade. Debaixo das tuas asas encontramos abrigo. Nenhuma seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão terá poder sobre nós. O teu Espírito nos guia, o teu amor nos protege, a tua palavra nos sustenta. Cada versículo deste salmo é como uma espada que corta todas as correntes do mal. E nesta oração, profetizamos liberdade, cura e salvação sobre cada ouvinte. Mesmo que 1000 tombem à esquerda e 10.000 à direita, nenhum mal nos atingirá, porque fizemos do Senhor a nossa habitação. O mal não prospera onde o nome de Deus é exaltado. Os demônios estremecem quando ouvem este salmo, pois ele carrega o peso da glória divina. Cada palavra que proclamamos nesta noite tem autoridade celestial. O mal recua, as correntes se quebram e o inimigo bate em retirada, pois estamos firmados na rocha inabalável. A tua promessa é escudo ao nosso redor, e nenhum mal prevalecerá contra quem está escondido em ti. Ordenaste aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos e nos livram de tropeçar. Anjos guerreiros marcham ao nosso redor nesta hora. Eles cercam o lar de quem ora com fé e repelem toda presença maligna. Onde houver trevas, que a luz de Cristo resplandeça. Onde houver opressão, que venha libertação. Onde houver medo, que nasça coragem. Porque esta oração é feita com coração quebrantado, com voz firme e alma rendida. Os céus ouvem, a terra treme, e o inferno não resiste ao poder desta oração. Pisaremos o leão e a serpente, esmagando a cabeça da mentira e da destruição. Nenhuma seta envenenada lançada contra nós terá sucesso. Os inimigos invisíveis serão confundidos. As forças contrárias serão anuladas, pois caminhamos debaixo da autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus. E quem invoca esse nome com fé jamais será envergonhado. O Salmo 91 não é apenas um texto sagrado, mas uma arma poderosa nas mãos de quem crê. Nesta noite, com esta oração, levantamos um muro espiritual intransponível contra qualquer ataque maligno. Porque amamos o teu nome, Senhor, tu nos livrarás. Cremos no poder da tua palavra e confiamos na força da tua promessa. Quando clamamos, tu ouves. Quando pedimos socorro, tu respondes. Quando oramos com fé, os céus se movimentam. Livra-nos do perigo, da armadilha, da cilada e da calúnia. Eleva-nos acima do caos, firma-nos na paz. Responde, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas. Revela o teu cuidado aos que confiam em ti. Que esta oração alcance vidas que precisam de socorro. Que este salmo transforme casas, cure corações, expulse o mal. Quando chamarmos pelo teu nome, virás ao nosso encontro. Não tardarás. Estarás conosco na angústia, trazendo consolo e vitória. Seremos honrados diante daqueles que nos desejam o mal, não pela nossa força, mas pelo teu poder. Estenderás a tua mão poderosa e nos livrarás completamente. A resposta virá, o milagre chegará, a libertação se manifestará,
porque esta não é apenas uma súplica qualquer. É um clamor baseado em promessas eternas. E quando a tua palavra é declarada com fé, os céus se abrem e nada permanece igual. Nos saciarás com longevidade e nos mostrarás a salvação. A paz entrará em cada divisão da nossa casa. A luz brilhará sobre cada caminho. O inimigo baterá em retirada. Esta oração, feita com sinceridade, romperá muralhas invisíveis, desfará maldições ocultas, quebrará ciclos de destruição. Pois quem habita no esconderijo do Altíssimo tem proteção que o mundo não pode explicar. E esta noite ficará marcada na vida de quem crê. Algo novo já começou, e a tua vida nunca mais será a mesma. Pai Celestial, que a tua presença invada cada coração que agora se une nesta oração, que nenhuma distração impeça o teu agir. Nós clamamos com fé e convicção, certos de que estás conosco neste momento. Cada palavra dita aqui carrega unção, pois vem da tua palavra viva. Onde houver medo, que entre coragem. Onde houver dor, que venha cura. Onde houver opressão, que nasça libertação. E onde houver trevas, que brilhe a luz do teu Espírito. Esta oração rompe barreiras, ultrapassa muros e alcança lugares onde a voz humana não chega, porque é o teu poder que se manifesta agora, ó Deus invencível. Quando tudo parecer perdido, tu te manifestas com glória. Quando a tempestade ruge, tua voz acalma os ventos. Quando a alma se cansa, tua presença renova. Cada linha desta oração é um clamor sincero. Não oramos por rotina, mas por necessidade. Invocamos proteção, cura e direção. O Salmo 91 nos lembra que a nossa esperança está firmada em ti. Não há força maligna que resista à força do teu nome. A tua palavra é lâmpada que dissipa as trevas. E nesta noite pedimos, acampa teus anjos ao redor de cada casa que ora conosco agora. Ergue, Senhor, um muro de fogo ao redor de quem está de joelhos neste momento. Vê os que choram em silêncio, vê os que sofrem calados, vê os que gritam por socorro apenas dentro do coração. Escuta os pensamentos aflitos e transforma cada angústia em fé. Que nenhum espírito contrário tenha acesso ao lar de quem confia em ti. Cobre os filhos, protege os pais, sustenta os avós, abençoa os irmãos. Toda enfermidade, física ou espiritual, caia por terra. Todo plano das trevas seja cancelado, toda perturbação mental se dissolva. Porque nesta noite o teu nome é exaltado. Confiamos, Senhor, que enquanto dormimos, os teus anjos continuarão vigiando. Quando fecharmos os olhos, estaremos seguros, porque o Senhor não dorme nem cochila. Nada escapa ao teu olhar. Conheces as armadilhas, os perigos ocultos, os ataques silenciosos, e a tua mão nos livra de todos eles. A tua fidelidade é muralha ao nosso redor. O Salmo 91 é mais do que poesia, é espada, é escudo, é refúgio. Esta oração é a chave para abrir portas que estavam trancadas, e com ela declaramos: nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Senhor Altíssimo, a nossa confiança está além das circunstâncias. Mesmo que a economia falhe, mesmo que os relacionamentos se rompam, mesmo que tudo pareça sem solução, nós continuaremos confiando, porque quem confia no Senhor não será abalado. A nossa fé está plantada em solo firme. Nenhuma tempestade é forte o suficiente para arrancar a raiz da nossa confiança. Esta oração noturna sela a nossa aliança contigo. Que cada versículo do Salmo 91 se torne realidade em nossas vidas. Que cada promessa escrita se manifeste com poder. Cada palavra que sai dos nossos lábios nesta noite é ouvida no céu. As orações dos justos sobem como perfume agradável diante de ti.
e sabemos que no teu tempo tudo se cumpre. Ainda que as respostas demorem, jamais deixaremos de confiar, porque a fidelidade de Deus é eterna. Ainda que as lágrimas rolem, o teu consolo é real. Ainda que a dor aperte, a tua presença alivia. Cremos no teu agir invisível, cremos nos teus planos perfeitos, e nesta oração entregamos cada detalhe da nossa jornada. Com fé, descansamos sob tuas asas. Pai de amor, que cada pessoa que ora agora sinta a tua presença a envolver o ambiente, que a tua paz ultrapasse os limites da compreensão, que a tua voz sussurre esperança aos corações cansados, que cada ambiente se encha de tua glória, que o inimigo fuja sem olhar para trás, pois onde Deus habita, o mal não resiste, onde o Salmo 91 é proclamado com fé a libertação. As amarras do medo, da ansiedade, do desespero são quebradas, e a vida volta a florescer. Esta não é uma oração comum, é uma convocação celestial, é um despertar espiritual. Pedimos agora, Senhor, que a tua glória cubra esta noite, que o céu toque a terra, que os teus anjos tragam respostas, que a tua mão se estenda sobre cada necessidade, que nenhuma oração seja em vão, que nenhum clamor se perca no vento. O teu ouvido está atento, a tua presença está aqui, e onde o teu espírito está, há liberdade. Que cada corrente se rompa, que cada alma se levante, que a fé renasça, que o ânimo retorne, e que ao final desta oração, cada um possa dizer: Deus falou comigo hoje. Grandioso Deus, tua fidelidade é o nosso sustento. Quando tudo falha, tu permaneces. Quando tudo se desfaz, tu reconstróis. Quando todos se afastam, tu permaneces perto. És escudo, torre forte, abrigo no deserto. Não há outro como tu. Esta oração não é um pedido qualquer, é uma rendição total. Entregamos a ti tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sentimos. A nossa alma pertence ao teu cuidado. Guardas a nossa entrada e a nossa saída. E nesta noite, com base no Salmo 91, declaramos que estamos escondidos em ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus olhos contemplam cada coração, agora voltado para ti. Conheces os pensamentos mais ocultos, as feridas mais profundas, os medos mais silenciosos. Nesta oração, suplicamos que nos acolhas sob as tuas asas, que a tua misericórdia se derrame como chuva sobre terra seca. Toca na alma ferida, levanta o abatido, restaura o quebrado. Onde a escuridão tenta dominar, envia tua luz. Onde a angústia grita, faz calar com tua paz. Que este salmo nos envolva por inteiro, e que a tua proteção seja escudo permanente ao nosso redor. Guardião eterno, és o Deus que zela por nós sem cessar. Mesmo quando não percebemos, já estás a agir em nosso favor. Comandos celestiais são dados por amor aos teus filhos. As trevas não resistem à tua ordem. Onde o Salmo 91 ecoa, o inferno recua. Cada palavra tem peso, tem autoridade, tem vida. Esta oração carrega o fogo do céu. Esta noite não será como as outras. Algo será destravado no mundo espiritual. Porque tu és fiel para cumprir tudo o que prometes àqueles que confiam em ti. Altíssimo, silencia toda a voz contrária que se levanta contra os teus filhos. Anula os decretos malignos lançados contra famílias, casamentos, finanças, saúde. Cancela as setas lançadas no silêncio da noite. Fecha portas abertas por engano e abre janelas do céu com provisão. Aquele que se abriga em ti tem segurança inabalável. Cada linha desta oração foi inspirada pelo teu Espírito, e nada poderá impedir o teu mover. Que os que oram sintam o peso da glória de Deus. Que toda opressão caia por terra, e que a paz reine soberana em cada lar. Deus vivo,
Somos gratos por cada livramento invisível, por cada laço desfeito, por cada emboscada frustrada. As tuas mãos trabalham quando nem mesmo percebemos. És Pai zeloso, justo e misericordioso. Guardas a nossa entrada e saída. Circundas-nos com tua proteção constante. O Salmo 91 declara que andamos seguros mesmo no meio da guerra. Não temeremos o terror noturno, nem as pragas ocultas, porque o Senhor está conosco, e esta certeza nos faz descansar, mesmo quando tudo ao redor desaba. A tua fidelidade é o nosso alicerce. No silêncio da noite, quando os pensamentos se agitam, nós te invocamos. Quando o cansaço domina, quando o corpo enfraquece, quando a alma geme, recorremos à tua presença. Tu és o Deus que responde mesmo antes de chamarmos, que age enquanto ainda estamos a orar, e nesta hora declaramos: nenhuma praga chegará à nossa casa, nenhuma peste tocará na nossa família. Esta oração levanta um escudo de proteção em cada morada. O sangue de Jesus cobre as portas, os quartos, os corredores. A escuridão não tem mais poder. A luz venceu. Senhor de glória, reveste-nos com a tua armadura espiritual. Coloca em nossas mãos a espada da palavra. Nos pés, o evangelho da paz. No peito, a couraça da justiça, sobre a mente, o capacete da salvação, e no coração, a fé inabalável que move montanhas. Que esta oração sirva como combustível para uma vida transformada. Que o Salmo 91 se torne realidade diária. Não apenas um texto lido, mas uma verdade vivida. O inimigo não prevalecerá contra os que vivem sob a sombra do Onipotente. És o nosso refúgio eterno. Grandioso Salvador, consola os que perderam alguém querido. Fortalece os que estão sozinhos. Visita os hospitais, os presídios, os abrigos. Onde houver dor, leva bálsamo. Onde houver caos, leva ordem. Onde houver morte, leva ressurreição. Que esta oração atravesse fronteiras, toque corações distantes e desperte almas adormecidas. Que cada palavra pronunciada ecoe no mundo espiritual. A tua glória cobre a terra, e nenhuma força maligna pode resistir ao teu toque. Somos teus, Senhor. Somos protegidos pelo teu amor eterno. Ó Pai, se ainda houver portas fechadas, abre com tua chave de autoridade. Se houver corações endurecidos, quebra com teu amor irresistível. Se houver dúvidas, dissipa com tua verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Mesmo na noite mais escura, ela ilumina. Mesmo no vale mais profundo, ela sustenta. Que todos os que estão agora em oração sintam o teu abraço, que o Espírito Santo envolva com calor divino. Esta noite será diferente, porque o Salmo 91 está sendo declarado com fé, e o céu está a responder: Senhor, repreende todo espírito de ansiedade, todo tormento mental, toda opressão noturna. Cobre os pensamentos com tua paz. Enche o coração de esperança. Traz descanso verdadeiro à alma cansada. Cada pessoa que agora ouve esta oração foi alcançada pelo teu plano divino. Não há coincidência, há propósito. Que o inimigo seja confundido, que os muros caiam, que as muralhas ruam, que o impossível se torne possível, porque tu és o Deus das causas perdidas, o Deus dos recomeços, o Deus do Salmo 91. E nesta noite agirá com poder. Tu és o Deus que sustenta a nossa vida com mãos firmes. Nenhuma praga, vírus, doença ou feitiçaria prevalece onde o teu nome é exaltado. Esta oração rompe as amarras lançadas por palavras negativas. Todo espírito contrário perde a força diante da tua presença. O Salmo 91 é como um escudo invencível. Cada versículo é um tijolo na construção da nossa fortaleza espiritual. E com fé firmamos os pés na rocha.
Cremos que a noite terminará com respostas, que o dia seguinte trará boas notícias, porque quem descansa no Senhor nunca é abalado. E agora que esta oração chegou ao fim, deixamos contigo uma certeza inabalável. Deus ouviu cada palavra que saiu dos teus lábios, cada pensamento que brotou do teu coração, cada lágrima que escorreu dos teus olhos. O Senhor conhece o íntimo da tua alma, compreende os teus silêncios e interpreta os teus suspiros. Ainda que o mundo não veja, Deus vê. Ainda que as pessoas não entendam, Deus entende. O Salmo 91 que hoje declaraste com fé não ficará sem resposta. Ele subiu como incenso agradável até o trono do Altíssimo. Não foi em vão. Nenhuma oração feita com sinceridade volta vazia. Hoje, o céu moveu-se a teu favor. Deus está a trabalhar nos bastidores da tua vida. Aquilo que parecia perdido, Ele vai restaurar. Aquilo que parecia fechado, Ele vai abrir. Aquilo que parecia impossível, Ele vai transformar em testemunho. Porque o nosso Deus é especialista em surpreender, em agir no tempo certo, em mostrar que nunca deixou de estar no controlo. As guerras que travas no secreto serão vencidas pelo braço forte do Senhor. O inimigo que te perseguiu cairá por terra. A enfermidade que te tentou abater será curada. O medo que te paralisava será vencido pela paz do Espírito Santo. O Salmo 91 é escudo, é abrigo, é resposta. Cada versículo proclamado foi como um decreto de proteção sobre ti, tua casa, tua família, teu caminho. Enquanto dormes, os anjos do Senhor estarão acampados ao teu redor. Eles guardarão teu sono, afastarão os pesadelos, calarão as vozes do mal e trarão alívio à tua alma. És protegido, escolhido, amado. Deus não te abandonou, nem te rejeitou. Pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca. E usou esta oração para tocar onde ninguém mais podia alcançar. Aquilo que era espiritual começou a se manifestar no natural. Cadeias invisíveis foram quebradas, fortalezas caíram, barreiras ruíram. Porque quando Deus entra, o inferno bate em retirada. E nesta noite, Deus entrou na tua história com autoridade, poder e glória. Por isso, descansa. Não carregues mais esse peso nos ombros. Não fiques acordado com medo do amanhã. O mesmo Deus que te protegeu até aqui continuará a cuidar de ti todos os dias da tua vida. Ainda que venham lutas, Ele estará contigo. Ainda que tudo pareça escuro, Ele será a tua luz. Ainda que te sintas sozinho, Ele será a tua companhia. Ainda que as lágrimas molhem o teu travesseiro, Ele será o teu consolo. Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas que fez a quem habita no esconderijo do Altíssimo. E essa fidelidade será visível, serás testemunha viva do que Ele é capaz de fazer. Portanto, levanta a tua cabeça, renova a tua fé, guarda esta oração no teu coração e volta a ela sempre que precisares, porque o Salmo 91 é mais do que palavras, é uma cobertura espiritual, é uma armadura invisível, é uma fortaleza inquebrável. Que a paz do Senhor te envolva agora mesmo, que o amor do Pai te conforte, que o Espírito Santo te renove por completo. Tua vida nunca mais será a mesma. Um novo tempo começou, um novo ciclo se abriu, e o impossível já está em movimento. Deus decretou vitória sobre ti. Crê, espera e vê com os teus próprios olhos o milagre acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Mas a verdade é que, por mais difícil que pareça, Deus nunca está distante. Ele está sempre presente. Mesmo nos momentos mais turbulentos, quando sentimos que o mundo ao nosso redor está desabando, a Bíblia nos ensina que Ele é um Deus de amor e sabedoria infinita, que nos guia mesmo quando não compreendemos os caminhos que Ele nos propõe.
Em meio às confusões familiares, Deus fala conosco. Ele nos avisa. A sua voz, muitas vezes suave e silenciosa, ecoa em nossos corações, nos alertando que há algo maior para nós do que continuar presos a um ciclo que nos afasta da sua vontade. Deus nos avisa porque Ele nos ama profundamente. Ele sabe que certas relações podem se tornar um fardo em nossa caminhada espiritual. Ele não quer que fiquemos presos a relacionamentos que nos afastam dele. Não porque Ele não ame aqueles que fazem parte da nossa família, mas porque Ele quer nos preservar. Ele nos chama a uma vida que é mais do que viver à sombra de influências negativas. Ele quer nos guiar para a liberdade que só Ele pode proporcionar. E às vezes, essa liberdade exige que nos afastemos daquelas que são as maiores fontes de nossa dor e confusão, as pessoas que mais amamos. Quando nos deparamos com situações como essas, é essencial que prestemos atenção à voz de Deus. Ele pode falar conosco de diversas maneiras, através do Espírito Santo que toca nosso coração com uma sensação de desconforto, nos alertando para algo que não está certo, ou através das Escrituras que nos guiam como uma lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Em 1 Reis 19, 11, 12, vemos o exemplo de Elias, que em meio a uma tempestade sentiu a presença de Deus não na força do vento, nem no tremor da terra, mas no suave sussurro de uma brisa. Às vezes, a voz de Deus não vem com grande estrondo, mas em momentos de silêncio e quietude, quando estamos dispostos a ouvir com o coração aberto. Quando Deus nos chama para nos afastarmos de influências familiares que não compartilham de nossa fé, Ele não está nos rejeitando, nem nos punindo. Ele está, na verdade, nos preservando e nos preparando para viver um novo capítulo em nossa vida. Olhamos para a história de Noé, um homem que, ao receber o chamado de Deus, foi instruído a construir uma arca para a salvação de sua família e de toda a criação. Noé, no entanto, foi um homem que viveu em um tempo de imensa corrupção e perversidade. Sua própria família estava imersa em um mundo que rejeitava a justiça de Deus. Contudo, Deus, em sua graça, o preservou. Deus lhe deu uma nova missão, a de começar de novo, de construir algo novo a partir da destruição que se aproximava. Noé obedeceu, e através de sua obediência, ele e sua família foram salvos. Deus te avisa com amor. Ele te chama para um novo começo, um novo rumo, longe das influências que te corrompem espiritualmente. Assim como Noé, nós também somos chamados a obedecer à voz de Deus, mesmo que essa obediência nos afaste das pessoas que mais amamos. Talvez, como Noé, você tenha que seguir um caminho solitário, sendo um estranho no meio de um mundo que não compartilha da mesma fé. Esse afastamento pode ser doloroso, mas ele é, na verdade, um caminho de preservação e transformação. Deus não quer que você se perca no meio de um mundo caído, mas sim que você seja preservado para cumprir o seu plano divino. Ele te avisa, ele te chama para um novo destino, e isso, muitas vezes, exige que você se afaste das influências que não te conduzem para o seu reino. Mas por que Deus faz isso? Por que Ele nos chama para deixar tudo para trás, até mesmo os laços familiares? A resposta está em seu amor incondicional por nós. Deus sabe que, para sermos totalmente seus, para cumprirmos o seu propósito, devemos ser livres de tudo, o que nos impede de caminhar em obediência. E às vezes, esse tudo inclui até aqueles que mais amamos. A Bíblia nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive de nossas famílias. Em Mateus 10, 37, Jesus nos diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim.
Esse versículo não significa que devemos desprezar nossa família, mas nos alerta para a importância de colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso envolve escolhas difíceis e separações. Quando decidimos seguir a voz de Deus, somos chamados a confiar que Ele está trabalhando em nós e através de nós, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos. Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele nos guiará para a paz, para a restauração e para o propósito eterno. Às vezes, nos afastarmos de determinadas relações é necessário para que possamos experimentar a plenitude da vida que Deus tem para nós. Ele nos chama para uma vida de liberdade em Cristo, uma vida que não depende de aprovação ou aceitação humanas, mas que é completamente fundamentada no seu amor e na sua direção. Deus te avisa. Ele está falando com você agora, tocando o seu coração, dizendo: confie em mim, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho um propósito para a sua vida que vai além das limitações das suas relações familiares. Eu te chamei para algo grande, algo eterno. Não tenha medo de seguir minha voz, mesmo que isso signifique se afastar de quem você mais ama. Este é um convite de Deus para a liberdade. Ele não quer que você se perca em relacionamentos que te afastam dele. Ele quer que você experimente o poder da obediência, a bênção da restauração e o propósito divino que Ele preparou para a sua vida. Deus está te chamando para algo maior, algo eterno. Obedeça a sua voz e Ele guiará cada passo seu. Em meio às dificuldades que encontramos em nossa vida familiar, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos avisa, nos orienta e nos guia. Mas muitas vezes esses sinais não são claros como gostaríamos. Não são gritos ou visões, mas toques sutis em nossos corações. Há uma sensação crescente de desconforto, um alerta silencioso em nosso espírito que nos diz: você está no lugar errado. Às vezes, ignoramos esses sinais ou até mesmo os rejeitamos porque desejamos que as coisas sejam diferentes. Queremos manter a paz, queremos o conforto das relações familiares, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos mostra que a verdadeira paz vem da obediência a Ele e não do conformismo com o que nos afasta do seu propósito. Esses sinais podem ser sentidos de diversas formas. Pode ser uma inquietação interna, uma sensação de vazio, uma voz suave em nosso coração dizendo que devemos seguir em frente, que é hora de mudar, de tomar uma direção diferente. Pode ser um afastamento progressivo que nos faz perceber que nossas orações estão se tornando mais difíceis, que nosso coração está mais endurecido, ou que nossa fé está sendo desafiada por influências que não refletem a vontade de Deus. Esses sinais não são punições. Pelo contrário, são expressões do amor de Deus por nós. Ele nos chama para um lugar de proteção, um lugar onde Ele possa nos guardar, nos transformar e nos preparar para o propósito divino que Ele tem para nossas vidas. Quando Deus nos alerta, não é porque Ele quer nos fazer sofrer, mas porque Ele quer que experimentemos sua bênção em plenitude. Ele nos vê além das circunstâncias imediatas, além da dor do afastamento, e sabe o que é melhor para nós. Vejamos o exemplo de Abraão, um homem que, em sua fé, foi chamado por Deus para algo grandioso, mas antes de se tornar o pai de uma nação, ele teve que se afastar do seu passado. Em Gênesis 12:1, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia para onde estava indo. Não foi uma jornada de promessas tangíveis, mas de fé. Deus pediu a Abraão que deixasse para trás sua casa, sua cidade, sua cultura, para seguir um caminho que Deus havia preparado, um caminho que, embora incerto aos olhos humanos, era o melhor para o seu futuro.
Deus sabia que Abraão, para cumprir o plano divino em sua vida, precisaria se afastar das influências de sua terra natal. Abraão foi chamado a viver de forma separada para que pudesse ser moldado e preparado para a grande obra de Deus. Esse afastamento não foi um castigo, mas um ato de amor, um ato de proteção. Deus sabia que Abraão precisava estar em um lugar onde pudesse ouvir sua voz com mais clareza, onde pudesse crescer espiritualmente e onde pudesse ser moldado para ser uma bênção, não só para ele mesmo, mas para todas as famílias da terra. Deus, em sua sabedoria, sabe quando é hora de nos afastarmos de certos relacionamentos e ambientes. Às vezes, as relações familiares, embora repletas de amor, podem ser também fontes de distração e desvio espiritual. O que pode parecer um afastamento doloroso pode, na verdade, ser o maior presente de Deus em nossas vidas. Como no caso de Abraão, a separação de influências negativas abre o caminho para um novo início, um caminho de bênçãos, crescimento e propósito. Quando olhamos para Abraão, vemos que ele não foi chamado a sair de sua casa porque Deus o rejeitou, mas porque Deus o amava e queria prepará-lo para algo grandioso. Da mesma forma, Deus pode estar falando ao seu coração, pedindo para você se afastar de algumas influências familiares que, embora bem intencionadas, não estão alinhadas com a sua vontade para a sua vida. Pode ser que você tenha que tomar decisões difíceis, mudar de ambiente, ajustar suas relações, mas lembre-se de que isso não é um castigo, mas um passo para algo maior que Deus tem para você. Por mais doloroso que seja, muitas vezes, afastar-se daquilo que nos é familiar é a chave para a nossa transformação. A proteção divina não significa uma vida sem sofrimento, mas uma vida onde Deus nos guarda e nos guia para o lugar onde podemos crescer em nossa fé e em nossa caminhada com Ele. Quando Deus fala ao seu coração, Ele está te levando para um lugar de bênção e não de sofrimento. O afastamento de certas pessoas ou situações é uma forma de Deus nos preservar para o que Ele tem de melhor em sua vontade. É importante que não ignoremos os sinais que Deus nos envia. O Espírito Santo sussurra em nosso coração, nos guiando para fora de situações que não nos edificam, nos protegendo de influências que nos afastam da verdade de Deus. Quando essas influências familiares nos afastam de Deus, o Senhor, com seu grande amor, nos chama para nos separar delas, para que possamos caminhar em direção ao propósito divino. Isso nos leva a refletir: qual é o sinal de proteção que Deus tem nos dado? Será que temos ouvido sua voz, nos alertando sobre determinadas situações? Talvez você tenha sentido uma inquietação em seu espírito, uma sensação de que algo não está certo, que você precisa mudar, ou que é hora de se afastar de certas pessoas que não estão ajudando a fortalecer a sua fé. Isso não significa que Deus não ama essas pessoas, mas significa que Ele está cuidando de você, está protegendo sua alma, está te guiando para algo maior. Em nossa caminhada de fé, precisamos estar atentos a esses sinais, dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos chama para algo difícil ou aparentemente doloroso. O afastamento de certas pessoas pode nos parecer uma perda, mas na realidade é um ganho, porque estamos sendo preservados para o melhor que Deus tem para nós. A separação pode ser dolorosa, mas ela abre o caminho para a restauração, para a liberdade e para o cumprimento do propósito divino. Deus te avisa, Ele fala ao seu coração, Ele te guia com seu amor e sua sabedoria. Não tenha medo de seguir sua direção, pois Ele está te conduzindo para uma vida plena em Cristo. Deus, em sua sabedoria infinita, muitas vezes nos chama para seguir um caminho que exige mais do que simples fé.
Ele nos chama para uma obediência profunda, aquela que não apenas diz sim a Ele, mas que também nos leva a fazer escolhas difíceis, até mesmo dolorosas. Muitas vezes somos chamados a abrir mão de algo importante para que possamos receber aquilo que é essencial para a nossa jornada com Cristo. Isso pode significar abrir mão de relações que, por mais significativas que sejam, não nos ajudam a caminhar mais perto dele. A obediência a Deus, embora desafiadora, é o único caminho que nos leva à verdadeira liberdade. Quando olhamos para o exemplo de Abraão, vemos um homem que, em sua obediência a Deus, tomou a decisão de sair de sua terra natal, de sua casa e de sua família. Abraão não sabia o que o futuro lhe reservava, mas por fé seguiu a voz de Deus, que o chamou para um novo caminho. Essa obediência não foi apenas um ato de confiança, mas também um movimento de libertação. A decisão de Abraão de deixar tudo para trás foi um passo necessário para que ele pudesse se tornar o pai de muitas nações, como Deus havia prometido. Quando ele obedeceu, Deus não apenas o guiou, mas também o capacitou para a grande missão que ele tinha para ele. A obediência a Deus muitas vezes exige que tomemos decisões difíceis. Quando ele nos chama, pode ser que ele nos peça para nos afastarmos de influências familiares que não estão alinhadas com a sua vontade. Em Lucas 14:26, Jesus nos diz algo poderoso e desafiador. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas palavras podem soar duras aos nossos ouvidos, mas Jesus não está nos chamando para odiar nossas famílias, mas para colocar nossa relação com Ele acima de todas as outras. Ele nos ensina que para segui-lo de maneira plena, devemos estar dispostos a priorizar nossa caminhada com Ele, mesmo que isso envolva distanciamento de relacionamentos que nos desviam de seu propósito. A obediência não é sobre abandonar o amor familiar, mas sobre fazer a escolha de seguir a Cristo acima de tudo e de todos. O chamado para obedecer a Deus, para segui-lo, muitas vezes implica uma escolha de vida que vai contra a correnteza do mundo e até contra o que nossa própria família espera de nós. Como Jesus nos ensinou, seguir a Cristo não significa menosprezar os outros, mas colocá-lo em primeiro lugar, reconhecendo que nossa relação com Ele deve ser a base de todas as nossas relações. Ele é a nossa fonte de vida, e quando colocamos Ele acima de tudo, é quando experimentamos a verdadeira liberdade, a liberdade de viver de acordo com seu plano para nós. A história de Moisés é um excelente exemplo disso. Moisés, criado na casa de Faraó, em um ambiente de grande luxo e poder, teve que tomar a decisão de obedecer a Deus e se afastar de tudo o que ele conhecia. Quando Deus chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Moisés teve que abrir mão de sua posição de privilégio e se afastar da corte real que o havia adotado como filho. Embora fosse filho de Faraó, Moisés escolheu ser obediente ao chamado de Deus, abandonando as riquezas e a posição que o mundo lhe oferecia. Ele não apenas se afastou de um sistema de poder, mas também se separou de um modo de vida que o impedia de cumprir sua verdadeira missão. Moisés nos ensina que a obediência a Deus não é uma simples mudança de circunstâncias, mas uma transformação profunda que nos leva a deixar para trás tudo o que nos impede de viver segundo a vontade dele. Ele obedeceu a Deus, mesmo quando isso significou ser rejeitado pelos egípcios e também pelos israelitas. Sua obediência foi o que permitiu que ele fosse o líder do povo de Israel e o instrumento através do qual Deus realizou milagres poderosos. A decisão de Moisés de seguir a voz de Deus o libertou do sistema que o mantinha cativo,
e o posicionou como um homem usado por Deus para libertar outros. Quando decidimos obedecer a Deus, Ele nos capacita para cumprir sua vontade, mesmo quando a obediência nos leva a afastamentos e separações difíceis. A obediência nos dá a força que precisamos para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece solitário e desafiador. Deus não nos chama a ser solitários, mas a segui-lo de maneira que, ao fazermos suas escolhas, Ele nos coloca em um lugar onde podemos ser usados para a sua glória. A obediência que nos afasta de relacionamentos prejudiciais é a mesma obediência que nos aproxima do propósito divino, da missão que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes, essa obediência exige um compromisso diário, um sacrifício contínuo de seguir a Cristo, mesmo quando o preço parece alto. Jesus, ao convocar seus discípulos, não os chamou para uma vida de conforto e fama, mas para uma vida de compromisso, de renúncia e de serviço. Ele sabia que, para segui-lo, os discípulos precisavam deixar para trás os seus próprios desejos, as suas ambições e, muitas vezes, os próprios laços familiares. Mas ele também sabia que, ao fazer isso, eles encontrariam a verdadeira liberdade, a liberdade que vem ao se submeter completamente à vontade de Deus. Assim como Moisés e Abraão, somos chamados a tomar decisões que nos levem a obedecer a Deus, mesmo quando isso nos custa algo precioso. E essa obediência não é algo que fazemos sozinhos. Deus nos dá a força, a coragem e a direção para obedecer. Quando decidimos seguir a sua voz, Ele nos equipa para o caminho e a cada passo encontramos a liberdade de viver plenamente em seu propósito. Deus não nos pede para fazer isso sozinhos. Ele nos chama a confiar nele, a seguir sua voz e a obedecer, porque em sua sabedoria Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência é o caminho que nos leva à liberdade, ao propósito e à vida abundante que Ele prometeu a todos os que o seguem. Obedecer a Deus nos liberta das correntes do mundo e nos coloca no centro da sua vontade, onde encontramos verdadeira paz, verdadeira felicidade e verdadeira liberdade. A jornada de fé nunca é fácil. Às vezes, seguimos em um caminho de obediência, ansiosos para crescer e frutificar para o reino de Deus. Mas em algum ponto, somos chamados a algo que não esperávamos: o afastamento. Esse afastamento não é um castigo, mas sim uma ação divina de proteção e renovação. Deus sabe que, para crescermos espiritualmente, precisamos ser podados, assim como uma árvore que precisa ser cortada para que seus ramos frutifiquem ainda mais. A poda não é um processo agradável. Ela envolve dor, separação e, muitas vezes, o afastamento de pessoas e situações que nos são queridas. No entanto, é uma etapa crucial no processo de nossa santificação, nos preparando para dar frutos mais abundantes. Em João 15:2, Jesus fala de uma verdade profunda: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Este versículo revela uma lição vital sobre a vida cristã. O crescimento espiritual exige poda. Aquele que não dá fruto é cortado, enquanto o que dá fruto é limpo, ou seja, é purificado e preparado para frutificar ainda mais. A poda é uma operação dolorosa, mas é necessária. Ela pode significar cortar laços com pessoas ou situações que, embora queridas, não estão alinhadas com o plano de Deus para a nossa vida. Pode ser a separação de influências familiares, amizades ou até comportamentos que, ao invés de nos aproximarem de Deus, nos afastam dele. Deus não nos afasta de relacionamentos ou situações por capricho. Ele sabe que, em muitas ocasiões, precisamos deixar o que é terreno para alcançar o que é celestial.
Quando olhamos para a vida de Abraão, vemos um exemplo claro disso. Deus pediu a ele para deixar sua terra, sua família e seu modo de vida, tudo o que lhe era familiar, para que pudesse ser moldado para uma missão maior. Abraão não foi chamado a deixar essas coisas porque Deus o rejeitava, mas porque Deus o amava e sabia que, sem esse afastamento, ele não seria capaz de cumprir o grande propósito que Deus tinha para ele. O processo de poda muitas vezes envolve a remoção de coisas boas que não são necessariamente ruins, mas que nos impedem de alcançar algo melhor. Quando Deus pede que nos afastemos de algo ou alguém, Ele está nos preparando para um novo nível de frutificação, um novo nível de bênçãos espirituais que não poderíamos alcançar se permanecêssemos onde estamos. A poda é uma expressão do amor de Deus, porque Ele deseja que frutifiquemos em sua vontade. E para isso, precisamos ser purificados. Como em 1 Coríntios 3,13, onde Paulo fala sobre o trabalho de cada um sendo provado pelo fogo, a poda também é um processo de purificação. É importante compreender que a poda não é apenas a remoção de influências externas, mas também o processo interno de transformação. Deus nos chama a ser mais semelhantes a Cristo, e essa transformação envolve mudanças internas profundas, que muitas vezes começam com o afastamento das coisas e pessoas que não refletem o caráter de Cristo. Quando nos afastamos de algo que nos desvia, estamos, na verdade, sendo purificados para viver de forma mais plena para Deus. Isso não significa que devemos abandonar tudo o que é bom, mas em muitos casos precisamos abrir mão de algo bom para receber o melhor que Deus tem para nós. Esse processo de afastamento não é fácil. Ele traz dor, desconforto e uma sensação de perda. Quando Deus nos pede para nos afastar de algo ou alguém, o custo pode parecer grande demais e nos sentimos perdidos, como se estivéssemos sendo privados de algo essencial. Mas a verdade é que em cada ato de obediência, Deus nos leva a um lugar de maior abundância espiritual. Ele não nos chama a perder algo sem nos dar algo melhor. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O afastamento pode ser doloroso, mas no final é para o nosso bem. Ele está nos preparando para frutificar de maneiras que jamais imaginamos. Quando olhamos para a vida de José, vemos mais um exemplo de como a poda pode ser dolorosa, mas necessária. José foi afastado de sua família, vendido como escravo e levado para o Egito, onde passou por uma série de provações. No entanto, ao olhar para trás, ele pôde ver como Deus usou cada momento de sua dor para prepará-lo para ser uma bênção para sua família e para uma nação inteira. José, que foi rejeitado e afastado de tudo o que conhecia, se tornou o instrumento de salvação de sua família. Às vezes, o afastamento de Deus é a preparação para o grande propósito que Ele tem para nós. Deus, em sua sabedoria, sabe que precisamos de poda para crescer e frutificar. Ele sabe que, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo, precisamos ser purificados. Ele nos afasta das coisas que nos prendem ao mundo, das coisas que nos impedem de crescer em nossa fé. E embora a poda possa ser dolorosa, é através dela que nos tornamos mais fortes, mais maduros e mais capazes de cumprir a missão que Deus tem para nossas vidas. A nossa resposta a esse processo de poda é essencial. Podemos resistir à dor da separação e tentar manter o que Deus já nos pediu para deixar. Ou podemos confiar no seu plano e permitir que Ele nos prepare para um futuro cheio de frutos espirituais. Quando aceitamos a poda como uma parte do processo de crescimento,
Deus nos usa de maneira extraordinária. O afastamento, por mais difícil que seja, é uma ferramenta nas mãos de Deus para nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele e de maior eficácia no seu reino. Por fim, lembre-se de que Deus não nos poda por vingança, mas por amor. Ele sabe que para que possamos ser mais parecidos com Cristo e viver em sua plenitude, devemos passar por esse processo de purificação. Não tenha medo da poda, pois ela é a chave para o seu crescimento e para a frutificação abundante que Deus tem preparado para você. Quando Deus nos chama para viver segundo sua vontade, Ele está nos convidando para uma liberdade que vai além do que podemos entender em nossa humanidade limitada. Essa liberdade não se resume apenas ao afastamento de situações externas, mas também ao rompimento das correntes que nos prendem internamente. As correntes do medo, do orgulho, do passado e das expectativas dos outros. O que muitas vezes nos impede de seguir a Deus com todo o nosso coração não são apenas as dificuldades externas, mas as influências internas que nos cativam, que nos dizem como devemos viver, como devemos pensar e até como devemos nos relacionar com os outros. Quando seguimos essas expectativas humanas, nos tornamos escravos de um sistema que nos afasta da liberdade plena que Deus deseja para nós. Muitas vezes, as pressões familiares, as tradições e as expectativas externas nos impedem de viver a vida abundante que Jesus prometeu. Por mais amorosos que sejam nossos familiares e amigos, se não compartilham da mesma fé e dos mesmos valores espirituais, podem, sem querer, nos prender a um modo de vida que não reflete a verdade de Deus. Somos muitas vezes mais influenciados por essas pressões do que pela nossa própria fé, e isso cria um conflito interno que nos impede de avançar. Deus, no entanto, em sua imensa graça, nos chama para uma liberdade que não depende do que os outros esperam de nós. Ele nos chama para uma liberdade em Cristo, uma liberdade que nos permite viver de acordo com a sua palavra e não de acordo com as expectativas humanas. Em Gálatas 5:1, Paulo nos exorta a permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade é a verdadeira libertação espiritual, a que nos tira das amarras do pecado, do medo e da conformidade com o mundo. Quando Cristo nos chama, Ele nos liberta para viver uma vida nova, livre de correntes, livre de medos, livre do pecado. Essa liberdade não é apenas uma liberdade exterior, mas uma liberdade interna que começa em nosso coração. Ela nos liberta das correntes da ansiedade, da culpa, do medo do julgamento e da conformidade com o que o mundo exige de nós. Essa libertação começa no momento em que escolhemos seguir a voz de Deus, quando escolhemos viver para Ele e não para os outros. Porém, essa liberdade não vem sem um preço. Para experimentarmos a libertação que Deus deseja para nós, precisamos romper com tudo o que nos prende. Precisamos nos afastar das influências que não nos edificarão espiritualmente. E muitas vezes isso envolve o afastamento de relacionamentos, familiares ou amizades, que sem querer nos afastam do caminho de Deus. Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou que onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Muitas vezes, nosso tesouro está nas expectativas e nas opiniões dos outros, e ao vivermos para agradar aos outros, nos afastamos da verdadeira liberdade que vem de agradar a Deus. A libertação espiritual é uma jornada de autossuficiência e entrega. Deus nos chama para uma vida de liberdade verdadeira, uma vida que não depende mais do que as outras pessoas pensam ou do que esperamos de nós mesmos.
Essa libertação é a que nos leva a uma verdadeira relação com Deus, onde Ele é o único Senhor de nossas vidas. Somos chamados a viver a plenitude da vida que Ele nos oferece. Mas para isso, precisamos romper com as correntes internas que nos aprisionam. À medida que nos afastamos do que nos puxa para baixo e nos aproxima de Deus, experimentamos uma paz que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. O livro de Hebreus nos lembra que para alcançar a liberdade, precisamos deixar o peso do pecado que nos envolve e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Esse peso do pecado não é apenas as ações erradas que cometemos, mas também as expectativas dos outros, os medos que carregamos, as inseguranças que nos fazem duvidar de quem somos em Cristo. Deus nos chama para deixarmos tudo isso para trás e seguir em frente, livres para viver a vida que Ele preparou para nós. Deus nos chama a um relacionamento de liberdade com Ele, um relacionamento onde Ele é o centro, onde vivemos pela Sua palavra e pela Sua direção. Mas para isso, precisamos deixar de lado todas as influências que nos afastam de Sua verdade. Isso pode ser um processo difícil, pois muitas vezes essas influências estão profundamente enraizadas em nossa vida. No entanto, a boa notícia é que Deus nos dá a força para romper com tudo isso. A liberdade em Cristo não é algo que conquistamos sozinhos, mas algo que Ele nos concede através do poder do Seu Espírito Santo que habita em nós. Essa libertação espiritual é uma jornada contínua. À medida que seguimos a Deus, Ele nos vai mostrando mais e mais áreas em nossas vidas que precisam ser libertas, mais e mais influências que precisamos afastar. Cada passo em obediência a Ele. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept.
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.